Dr. Paulo Portas, muito bem-vindo ao Distrito de Setúbal. Caros secretários-gerais do PSD, do CDS-PP, muito bem-vindos. Doutora Teresa Moraes, é sempre um gosto também recebê-la mais uma vez aqui no Distrito de Setúbal. Caros líderes dos grupos parlamentares, do PSD, do CDS-PP, eu não vou dizer ao Nuno Magalhães bem-vindo ao seu próprio distrito, mas somente dizer que é mais uma vez um gosto participar numas jornadas, numas iniciativas em conjunto com o CDS-PP também aqui no Distrito de Setúbal. Caros deputados dos dois grupos parlamentares, funcionários, jornalistas, caros convidados, dirigentes do PSD, do CDS-PP, que aqui se quiseram juntar também a nós, muito bem-vindos a Alcochete, muito bem-vindos ao Distrito de Setúbal. Eu vou ser breve, mas permitam-me que deixe 2 ou 3 notas. Uma primeira nota, uma vez que é o meu primeiro e último discurso para os 2 grupos parlamentares nesta legislatura, dizer que foi um gosto trabalhar convosco. Eu acho que os momentos que nós atravessamos em conjunto, as dificuldades que o país atravessou nestes últimos 4 anos, acho que ajudaram efetivamente. As nossas dificuldades foram também um fator que nos levou a trabalharmos mais em equipa, a unirmos e a sermos mais solidários uns com os outros. Era mais fácil aos grupos parlamentares, porventura alguns deputados individualmente, deixarem de participar em alguns debates públicos, deixarem de fazer intervenções sobre temas que não eram tão simples e tão fáceis para a opinião pública quanto isso. Mas não foi isso que nós assistimos. O que vimos foram 2 grupos parlamentares com gente sempre presente, com gente capaz, com gente corajosa, com gente que nunca baixou os braços, com gente que nunca virou a cara à luta. E eu acho que isso é sempre de assinalar, porque não foram tempos fáceis, foram tempos difíceis para o país, para o Governo, para os partidos que suportam esta maioria, mas também para o grupo parlamentar e para os deputados que no seu círculo eleitoral, em contacto e olhos nos olhos com os seus eleitores, também tiveram muitas vezes que explicar medidas difíceis, medidas que não fomos nós que as quisemos simplesmente tomar só porque sim, mas porque outros deixaram o país numa situação que todos conhecemos e, portanto, nós temos naturalmente também, creio eu, esse mérito de dizer precisamente isto que eu acabei de dizer. Dizer que estamos de parabéns, que vocês estão de parabéns pelo trabalho que em conjunto fizemos. Dizer que se não tivemos sequer o mínimo de dúvida, nem de falta de coragem, até quando tentaram condicionar, seja no Parlamento ou fora dele, a nossa condição de deputado, a nossa condição de eleitos, a nossa condição de representantes do povo que nos elegeu. E tentaram fazer isso até no próprio Parlamento. Tentaram fazer isso num distrito como o meu imensas vezes. Não só em deslocações dos membros do Governo, como dos deputados. E os deputados de Setúbal, dos 2 partidos, sabem bem o que isso é. Mas não foi por isso que, convictamente, deixámos naturalmente de fazer o que devíamos fazer. Não foi por isso que deixámos de apoiar o Governo nesta difícil tarefa que teve até aqui. Mas também não deixámos de fazer reparos, também não deixámos de propor alterações a diplomas, também não deixámos de fazer esse trabalho de crítica construtiva e muitas vezes foi através do trabalho dos grupos parlamentares que se também conseguiu, com mais diálogo, melhorar muitas propostas que vinham do Governo. Isso também é mérito dos nossos grupos parlamentares, também é trabalho vosso, é trabalho nosso. E, portanto, acho que também estamos de parabéns em relação a essa mesma questão. Mas se trabalharmos em conjunto nesta matéria, e se eu acho que todos estamos de parabéns, eu acho que nós temos 2 pessoas aos quais também temos de agradecer o esforço, o trabalho, a dedicação, a capacidade de intervenção que tiverem. E isto estou a falar naturalmente dos 2 líderes dos grupos parlamentares que aqui estão. Eu acho que o Luís Montenegro e que o Nuno Magalhães demonstraram isso mesmo. Uma grande capacidade de trabalho, uma grande capacidade de criar uma equipa numa altura em que era tão fácil desmembrar os grupos parlamentares, em que era muito tão fácil entre nós próprios, às vezes, com pequenas coisas, haverem desavenças, mas conseguimos fazê-lo. Conseguimos fazê-lo e porque tivemos também, como é óbvio, esta capacidade dos nossos líderes. E tivemos também outra coisa difícil. No início, muitos, de comunicação social, muitos dentro dos próprios partidos, ex-líderes de partidos, então, mais ainda, disseram que não era possível. Tivemos estabilidade numa coligação, tivemos estabilidade e tivemos cooperação em 2 grupos parlamentares, que são diferentes, que têm pessoas que pensam de forma diferente, que têm assuntos que são, naturalmente, também próprios da identidade de cada um dos partidos.
Mas não é assim que deve ser em democracia, não é isto que faz sentido que seja. Tivemos divergências também, divergências às vezes difíceis, mas não temos divergências dentro dos nossos próprios partidos. Nós conseguimos, se calhar, em 3 ou 4 líderes, ex-líderes que temos, em 4 líderes, ex-líderes, temos 5 ou 6 opiniões. Isto é perfeitamente normal em partidos democráticos, perfeitamente normal e saudável que aconteça. Agora, aquilo que é mais importante realçar é que conseguimos efetivamente ultrapassar todas essas divergências, todos esses problemas. E fizemos um caminho que não foi fácil de 4 anos e temos agora uma campanha 3 meses, que não vai ser fácil, mas que naturalmente conseguimos efetivamente fazer aquilo que é o mais importante, porque eu acho que há algo que nos une a todos, e que é Portugal, e que é um valor muito, mas muito mais alto do que aquilo, as pequenas coisas que nos podem separar, que nos separaram ao longo destes tempos. E eu acho que essa maturidade política que todos demonstraram, que todos demonstramos, acho que é sempre importante realçar. No Distrito de Setúbal foi também um gosto sempre trabalhar com o CDS-PP, como fizemos nas últimas europeias. Acho que fomos efetivamente um distrito exemplar. Não há aqui uns que são mais do que os outros. Não há ninguém que se tente pôr em bicos de pés. Percebemos efetivamente que nós temos tanta dificuldade de implantação num distrito como Setúbal e estávamos aqui a perder tempo entre nós próprios com pequenas coisinhas. Não. Conseguimos perceber efetivamente o que era importante e tentámos e fizemos um excelente trabalho nas europeias, fizemos um excelente trabalho em cooperação também com os deputados dos dois partidos neste mesmo círculo eleitoral. Permitam-me uma última nota sobre o Distrito de Setúbal. Nós não somos, de facto, um oásis. Não somos. Somos um distrito com problemas. Somos um distrito, de resto, como o país, com uma taxa de desemprego, embora hoje, felizmente, mais baixa, ainda continua a ter indicadores muito altos, que tem problemas sociais, cujas crises, por causa do nosso problema sociais, que são muitas vezes estruturais, infelizmente, se sentem mais do que noutros pontos do país. Em termos de desenvolvimento económico, ainda temos mais trabalho pela frente e muito que fazer, porque ainda há um preconceito ideológico de muitos municípios que emperra um bocadinho o desenvolvimento. A ideologia não pode ser mais importante e não pode ser um travão para travar esse mesmo desenvolvimento, mas ainda é em muitos municípios do Distrito de Setúbal. Mas nós não baixamos os braços e tentamos lutar no dia-a-dia para que o investimento privado seja naturalmente visto como algo importante. É através dele que nós criamos mais riqueza, mais postos de trabalho. E se vocês imaginassem o conjunto de obstáculos que muitas autarquias continuam a pôr no dia-a-dia aos agentes económicos, aos empresários, perceberiam efetivamente aquilo que eu estou a falar. Mas quem cá está sabe efetivamente as dificuldades que se passam. Nós não somos esse distrito oásis, mas também não somos um mar de desgraça como a extrema-esquerda tenta passar. Ainda outro dia no Parlamento, num debate, só falavam da miséria, da pobreza, dos problemas, das dificuldades, das deficiências. Nós também não somos só isso. Há problemas, nós enfrentamos-los de frente, naturalmente. Mas não somos, desvalorizar desta forma o Distrito de Setúbal, mesmo que o objetivo seja chegar ao Governo, o que faz é com que o Distrito de Setúbal perca valor aos olhos de investidores, sejam eles nacionais ou estrangeiros, perca valor aos olhos de potenciais turistas, de potenciais, enfim, de um conjunto de pessoas que possa querer trabalhar, residir e ter a sua vida organizada no Distrito. Não somos o oásis, mas não somos esse mar de desgraça que esses senhores falam. Mas também não somos o deserto, como o senhor um dia falou. Não somos. Somos um distrito igual a tantos outros, com um potencial enorme que ainda está por explorar. Eu acho que quem vem de fora a Alcochete e que não conheça, percebe efetivamente aquilo que eu estou a falar. Nós temos zonas ribeirinhas de excelência, nós temos reservas naturais, nós temos uma aposta no turismo que tem de passar a ser efetiva, que já é alguma coisa, já representa alguma coisa, mas que tem potencial efetivamente para muito mais. Nós temos as praias, nós temos em termos económicos as 3 das 5 maiores empresas exportadoras, 3 são do Distrito de Setúbal, mas também temos ao nível das PMEs, das pequenas e médias empresas, em todas as áreas da atividade, exemplos de sucesso de empresários, de empreendedores, também jovens empreendedores, que apesar das dificuldades não baixaram nunca os braços e decidiram investir neste distrito em setores tão diversificados como os vinhos, a fileira da carne, nas tecnologias e até na área dos brinquedos, imagine-se. Temos, felizmente, muitos, mas muitos bons exemplos. Somos um distrito que não precisa, se calhar, de ter um novo aeroporto.
ao contrário do que outros defendiam, mas somos um distrito que vai continuar a insistir no aproveitamento da base aérea número 6 no Montijo como complementar à Portela. Somos um distrito que se calhar não precisa de novas terceiras travessias sobre o Tejo para nos ligarem a Lisboa, mas precisa que continue a haver uma aposta nas infraestruturas e na ligação dos diversos concelhos entre si, nomeadamente na ponte Barreiro-Seixal ou na requalificação do IC1 em Alcácer e Grândola. Apesar da crise, eu acho que isto é importante porque a esquerda tentou sempre passar esta mensagem. O Governo não gosta do Distrito de Setúbal, o Governo não investe no Distrito de Setúbal. E não é verdade. Nós temos de saber desmistificar esta questão. Apesar de dificuldades, apesar de ainda haver muito por fazer, também muito foi feito naquilo que nós chamamos às vezes a micropolítica. Mas a micropolítica diz respeito a pessoas e que tem a ver com o dia-a-dia do mundo cidadão neste distrito. E foi muito a obra que foi feita. Na área da segurança, por exemplo, onde se aumentaram os efetivos, onde temos novas instalações. Lembro-me de Cercal, do Alentejo, lembro-me de Corroios ou de Palmela. A assinatura do protocolo com a PSP, com o Ministério da Administração Interna para a PSP do Barreiro, também está para ser assinado, foi publicado na semana passada. E houve uma diminuição grande, significativa da criminalidade, principalmente da criminalidade violenta. Mas também no ambiente, onde o plano de ordenamento do Parque Natural da Arrábida é, neste momento, uma realidade em avaliação para revisão, onde se permita compatibilizar aquilo que nós temos de recursos naturais, do meio ambiente, da preservação do meio ambiente com as atividades humanas. Mas também na área social, onde isto não é nada exclusivo do Distrito de Setúbal, mas aqui o problema era gravíssimo. Nós tínhamos imensas IPSS completamente em ruptura. Completamente. Porquê? Porque outros governantes, noutros tempos, faziam promessas de tudo e mais alguma coisa, que vinham acordos de cooperação que depois não eram assinados. E isso levou muitas destas instituições a estarem numa situação difícil, sequer para a sua própria sustentabilidade, quanto mais para fazerem aquilo que devem fazer, que é ajudarem-nos a nós a ajudar quem mais precisa. E nós conseguimos. Não há hoje um problema que tenha sido herdado, que não tenha resolvido na área social no Distrito de Setúbal. Como a questão das cantinas sociais. Sr. Ministro Paulo Portas, Vice-Primeiro-Ministro Paulo Portas, o Programa de Emergência Social é, de facto, uma marca deste Governo. E é uma boa marca neste Governo que também deu, felizmente, frutos num distrito com as particularidades de Setúbal. Também na saúde, como em muitos outros setores, que eu não vou agora aqui amassar, muitas coisas concretas, resolução de problemas concretos das populações que foram efetivamente feitos. Ao mesmo tempo, criávamos condições para recuperar a economia, com a ajuda do Estado às PMEs, importantíssimo. Os empresários da região estavam excluídos do acesso a fundos comunitários. E foi para a proposta da alteração dessas regras que o nosso Governo fez em Bruxelas, que neste momento estão incluídos nesse pacote. Não fazemos parte da região de Lisboa para este efeito. Isto é importantíssimo para o desenvolvimento do Distrito de Setúbal. Como na aposta da atividade portuária. Todos os dias conseguimos, felizmente, ver notícias da expansão do Terminal 21, do aumento da capacidade, quer no Porto de Setúbal, quer no Porto de Sines, ou no novo Terminal do Barreiro, que já está, felizmente, em fase de lançamento do concurso público internacional para o estudo de impacto ambiental. Ou na mudança de paradigma do Arco Ribeirinho Sul, onde, nos tempos do Partido Socialista, o objetivo era o imobiliário. E continuam ainda hoje a falar de uma coisa que já não existe, felizmente, porque não existe, não era sustentável, felizmente, porque não existe, porque não sairia nunca, mas nunca do papel, que é o projeto Arco Ribeirinho Sul. Um programa enquadrado para a reabilitação de toda esta zona ribeirinha, para a revitalização das antigas áreas industriais, da Margueira, da Siderurgia e do Barreiro, da Quimia Parque. O que temos neste momento é uma aposta clara no desenvolvimento económico, na revitalização dos parques empresariais e na capacidade de fixação e de atração de novas empresas, de novos investimentos. Porque é assim, é disto que o Distrito de Setúbal precisa, é isto que nós, efetivamente, necessitamos para dar futuro a esta região, não de projetos e de coisas muito bonitas, mas que não sairiam nunca, mas nunca, do papel. Desculpem se fui muito exaustivo a falar do meu distrito, mas é o meu distrito e falo com a mesma paixão que vocês falam dos vossos distritos e tinha naturalmente de o fazer aqui nesta ocasião. Mas deixar esta nota clara para terminar. Este distrito fez muito e muito pelo país, este Governo fez muito e muito pelo país, este Governo fez muito e muito pelo Distrito de Setúbal. Mas nós temos de ter a capacidade para explicar às pessoas lá fora, olhos nos olhos, o muito que fizemos
por Portugal, o muito que fizemos pelo Distrito de Setúbal. A propaganda, principalmente assente nas câmaras municipais de esquerda desta região, não nos ajudam. Portanto, temos de ser nós. Temos de ser nós dirigentes, e estão aqui muitos dirigentes dos dois partidos, que eu sei que não nos vão abandonar nesta altura. Porque eu tenho a certeza, se conseguirmos explicar, se conseguirmos contrariar esta máquina de propaganda destes partidos e destas câmaras municipais, porque muitas vezes estão esses meios ao serviço da propaganda ideológica desses mesmos partidos, mas se nós conseguirmos explicar, se conseguirmos, eu estou convencido que nós vamos fazer aquilo que nos compete também no Distrito de Setúbal. Fazer o nosso trabalho para ter efetivamente um grande resultado no Distrito de Setúbal, que tem de passar pela vitória da coligação nas eleições, que ajude a vitória da coligação em termos nacionais. Está ao nosso alcance e nós no Distrito vamos trabalhar para isso. Muito obrigado.